Olá, boa noite. Meu nome é Nadine e eu sou Regional Lead pelo Woman in BIM. E hoje a gente vai estar aqui apresentando dois profissionais super maravilhosos para conversar com a gente sobre carreiras BIM, tanto ali na parte do mercado quanto na parte da academia, o professor Sérgio Schir e a Juliana Mizumoto. Então, eu espero que vocês curtam bastante esse webinar. Eu vou apresentar agora um pouquinho sobre o Woman in BIM, o que é a organização. Primeiro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores desse ano. O nosso patrocinador versão ouro é o Aurecon. Os nossos patrocinadores prata são o Greenshaw, GHD e Eagle Point Software. E os nossos patrocinadores bronze são o CAD Group, Mott McDonald, INPE, OBI e Glider. Falando um pouquinho sobre o nosso core team, o Woman in BIM, as mulheres, né, que participam do Woman in BIM acreditam fortemente que, como grupo, nós temos maior influência para apoiar, capacitar e celebrar as mulheres em funções relacionadas ao BIM, incentivando as mulheres jovens a ingressar na indústria da construção. Então, a nossa founder e global chair é a Rebeca De Tico, a nossa global educational lead é a Dr. Jenny Barrett, temos a Natália Oliveira, a Nicole De Tico, que é Global Management, a Ruth Hamden, a Dergana Staikova, a Julia Pustorino e a Michelle Tenedini, que é a nossa coordenadora das Regional Leads aqui na América do Sul, e a Lindsay Pritchard Fox, que é a nossa Regional Lead lá dos Estados Unidos e Canadá. A nossa representação local aqui da América do Sul especificamente, nós temos, como eu já falei, a Michelle Tenedini, que é nossa coordenadora das Regional Leads. Lá no Chile, a gente tem a Natália Dias. Aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem a Natália Magatti. Representando o Uruguai, temos a Mercedes Carriquiri. Na Nicarágua, temos a Belki Torres. Eu, que sou a Nadine, que represento o Brasil também aqui de Curitiba, a Fernanda Vilaschi, que é também do Brasil, a Giovana Hart, que também é de Curitiba, então também aqui do Brasil, e a Júlia Lubacheski, que também é a nossa moderadora hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando ali no chat, ela vai ajudar a responder, que também é do Brasil, aqui de São Paulo, representando as Regional Leads. Agora, quem são as Women in BIM? Quem originou tudo isso foi realmente a Rebecca De Tico, que iniciou tudo isso, porque ela pensou que precisava ter uma organização que unisse todas as mulheres que precisam aprender sobre BIM. E como a gente tem uma evasão muito grande na construção civil, ainda mais quando se fala da parte tecnológica, então ela pensou, putz, precisamos fazer uma organização que una as mulheres não só aqui onde eu estou, mas sim globalmente. Então, os objetivos do Woman in BIM são incentivar e apoiar. Então, incentivar e apoiar uns aos outros é crucial à medida que nos esforçamos para desenvolver uma indústria mais inclusiva. Nossa rede de membros existe para apoiar, compartilhar e encorajar uns aos outros e desenvolver suas habilidades e aproveitar novas oportunidades em todo o mundo. Atrair e promover, então, desejamos atrair mulheres para carreiras relacionadas ao BIM, apresentando modelos e mantendo um mecanismo de apoio em nossa rede. Também visamos ajudar as mulheres a se destacarem em suas carreiras, aumentando continuamente sua confiança e expandindo o conhecimento, além de avançar e reter. Então, pesquisas mostram que várias mulheres estão deixando carreiras na construção após apenas alguns anos. O Woman in BIM deseja celebrar as mulheres em função BIM e oferecer oportunidades para um maior avanço. Isso ajuda a aumentar a representação de mulheres em cargos seniores da construção. Agora, sobre o nosso crescimento global, a gente teve um ganho muito grande desde dezembro de 2020 no nosso website. No final, vai ter todos os links para vocês seguirem e se inscreverem no Woman in BIM. Então, em 2020, a gente tinha 729 membros no nosso website inscritos, e agora, 2 anos depois, a gente tem 1.367 membros. No LinkedIn, lá em dezembro de 2020, no grupo do Woman in BIM, a gente tinha 1.377 membros e agora a gente tem 1.910 membros. Então, a gente consegue ver um crescimento muito bom aí do grupo. Na página da companhia do LinkedIn, a gente tinha lá em dezembro 269 seguidores e hoje temos 2.300 seguidores. E no Twitter, que também é uma plataforma que o Woman in BIM é bem ativo, nós tínhamos 4.703 seguidores e hoje temos 5.017 seguidores.
Aqui, todos esses pontinhos azuis que vocês veem na tela são as Regional Leads espalhadas pelo mundo. Então, a ideia do Woman in BIM é ter vários pontinhos desses espalhados pelo mundo. Então, ali na América do Sul, a gente está precisando de bastante gente, vai no Chile, na Argentina, então precisamos de Regional Leads aqui na América do Sul. A gente precisa de Regional Leads espalhadas por todo o mundo. Hoje em dia, nós temos 60 Regional Leads em mais de 30 países diferentes e a gente continua a crescer, o interesse das pessoas só tem aumentado em representar o Woman in BIM como Regional Lead. Falando um pouquinho sobre o Mentor Scheme do Woman in BIM, eles têm executado um esquema de mentoria para mulheres jovens e agora estamos entrando em nosso 3º ano. O objetivo é fornecer suporte, educação e insights para mulheres jovens da indústria que desejam mudar para funções relacionadas ao BIM. Sobre o Mentor Scheme, então, ele começou em 2020, né? A gente está no nosso 3º ano, e a gente lá em 2020 teve 65 pessoas que se aplicaram como mentoradas, né? Para serem mentoradas, porque você pode entrar como uma mentorada ou como uma mentora, né? Então, lá em 2020 a gente tinha 65 e esse ano nós tivemos 170 pessoas que se aplicaram para serem mentoradas. Então, tem um grande aumento nesse número, mostrando que as mulheres estão cada vez mais precisando de apoio e orientação e o interesse realmente de entrar nesse mundo da tecnologia BIM. Falando um pouco sobre os mentores, lá em 2020 a gente teve 51 mentores e esse ano a gente teve 94 mentores, então é um alto número também nas pessoas que estão desejando passar esse conhecimento para todos os mentorados. Os países que se aplicaram tanto para ser mentores como para ser mentorados em 2020 foram 18 e agora a gente teve 43 países diferentes que ficaram interessados nesse esquema de mentoria. E falando um pouco sobre os matches ali, em 2020 a gente teve 20 matches, então sempre tinha um mentor e um mentorado e esse era o match. Esse ano a gente teve mais de 90 matches, então as pessoas elas conseguiram ser beneficiadas de uma maneira bem maior esse ano do que em 2020. Então a ideia é sempre crescer esse número e ter mais pessoas interessadas tanto para serem mentoradas como mentores. Falando um pouco só sobre os estágios do Mentor Scheme, a etapa 1 é o processo de inscrição, então ele ocorreu de dezembro de 2020 a janeiro de 2022. A fase 2 é seleção e correspondência, então nosso core team seleciona as pessoas e tenta fazer aqueles matches que eu falei para vocês. Isso aconteceu de fevereiro a abril de 2022. E a etapa 3 é a mentoria, que é a parte mais longa ali, que tem um mínimo de 6 meses, onde essas pessoas, o mentor e o mentorado que tiveram esse match, vão trabalhar juntos ali por 6 meses a um ano, da maneira que eles queiram, né? Então, se a gente não consegue encontrar uma combinação adequada para as nossas mentees, e devido à grande resposta de candidatos a mentee cada ano, organizamos workshops de mentoria em grupo para essas mulheres fornecerem ainda mais apoio, aprendizado e treinamento em suas carreiras. A gente também tem o Woman in BIM Reports. Todo ano sai um report, ele é muito interessante de ver. Esse ano ainda não saiu, mas ele vai sair em breve, com atualizações sobre o BIM específico da região e construção digital. E a gente vai ter esse ano uma Woman in BIM Conference, comemorando os 10 anos da organização Woman in BIM, que vai acontecer lá na Austrália, e sediará sua primeira conferência aí, em comemoração a esses 10 anos. Então, agora passando para o nosso webinar, hoje a gente vai ter, como eu falei lá no comecinho, a Juliana Mizumoto e o professor Sérgio Schir, que vão dar palestras, tenho certeza que muito agregadoras e muito importantes para esse assunto que a gente está querendo trazer sobre profissões BIM. Então, gente, eu queria agradecer para vocês, e agora vamos ficar aí com a Juliana, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelos links, ou pelo LinkedIn, pelos grupos do Woman in BIM, comigo, com a Júlia, que vocês precisarem. Juliana, vou te passar o controle. Olá, vamos lá. Funcionou? Sim, estamos vendo. Ótimo. Primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Eu gosto muito dessa organização da Women in BIM, acho as iniciativas muito importantes e acho que esse tipo de evento é muito valioso para todo mundo do BIM, mas principalmente para as mulheres, que esse é o foco principal da
da representatividade, enfim, de aumentar a nossa rede. Eu também tenho muito interesse gostei muito de ter sido convidada pela Júlia, pela Nardini, obrigada. Que eu acho que meu interesse também é aumentar a minha rede e mostrar um pouco do meu trabalho também, porque eu também não tive tantas referências femininas quando comecei a trabalhar com o que eu trabalho, enfim, acho importante, talvez possa ser útil também para alguma outra mulher que esteja nessa mesma carreira, né? Esteja começando. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou arquiteta urbanista, sou formada pela FAUSP. Hoje eu moro em Lisboa. Eu me mudei para fazer um doutorado que acabou de terminar. Acabei no mês passado, então eu acabei de me formar. Eu sou doutora na parte de gestão e tecnologia da construção na Universidade de Lisboa. Eu trabalho hoje como BIM Manager. Eu sou consultora também numa empresa de engenharia que chama VN2R. A gente faz implementações de BIM e trabalhamos com projetos, enfim, temos a parte de tecnologia bem forte na empresa também. E sou pesquisadora do CIALD, que é o Departamento de Pesquisa da Universidade de Lisboa, tá? Esse aqui é o meu QR Code. Tudo que eu vou falar sobre as produções científicas estão sempre nesse QR Code, tá? Então, vocês fiquem à vontade para olhar depois. Só para vocês saberem, a nossa conversa aqui vai passar por alguns poucos slides e vamos começar. Então, eu resolvi falar um pouco sobre o meu percurso profissional, porque o meu percurso profissional tem a ver com a academia também, porque eu sou arquiteta, me formei, trabalhei durante quase 5 anos em São Paulo, trabalhei aqui desde 2012, desde estagiária. Fui estagiária da Método, fui coordenadora de projeto por anos, em obras de grande porte. Foi bastante importante para mim esse início de carreira na parte de engenharia civil mesmo. Tinha um departamento de projeto, mas eu atuava como na obra, né? Então foi bastante importante entender qual foi o business da construção, e isso, no final das contas, me levou onde eu estou hoje, que é no mundo do BIM, na parte de consultoria. Então, desde 2015, 2016, aqui eu comecei a trabalhar. Eu coloquei só os mais importantes que eu acho que tem a ver com o BIM. Eu trabalhei em São Paulo a partir de 2016, no escritório chamado Modular Arquitetura. E é uma coisa bem interessante, que eles são especialistas em igrejas mormons. E isso é interessante porque a gente não sabe, essas coisas não são divulgadas, porque, enfim, o cliente faz parte da política do cliente, mas eles são clientes americanos, e foi aí que eu tive o primeiro grande contato com o BIM, porque para a gente pegar os projetos grandes, precisava ser BIM. Então, eu fui contratada para fazer a parte de implementação de gestão de projeto e para começar a parte de implementar Revit, para implementar a metodologia, para descobrir o que era isso, tudo. Eu já tinha visto e sabido e sido colocada no mundo da construção digital na Método. No começo da carreira, a Método tinha, e hoje é forte no departamento de tecnologia, né? Hoje faz parte da empresa, mas eu não tinha participado em obras que tivessem BIM. Tinha feito treinamentos e tudo mais, mas eu não tinha trabalhado. E foi aqui, com essa história aqui desse escritório de arquitetura, de outras especialidades, que eu tive contato com o BIM. Eu coloco aqui, sempre a parte de baixo, a minha prática profissional, tá em azul, e a parte de cima, a parte aqui em rosinha e vermelho, é quando eu entrei na parte acadêmica, né? Voltei aí para a academia. Eu entrei na parte do doutoramento, que é o doutorado aqui na Universidade de Lisboa, em 2017. Continuei trabalhando remoto para esse escritório, a gente fazia BIM, graças a Deus tinha BIM, era BIM, né? Podia trabalhar remoto, isso foi em 2017, isso fez toda a diferença na minha organização. Então, aqui eu coloquei algumas das produções científicas, até então, do início do doutorado, que foi bastante importante. Eu coloco sempre aqui porque é para a gente conseguir também ter uma referência de gente que está estudando e está trabalhando ao mesmo tempo. Eu não tinha, na época eu nunca tive bolsa de estudos aqui. Então, eu tive que trabalhar e criar os meus projetos, né? Ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que eu criei aqui para continuar trabalhando remoto, eu criei também os próximos que tivesse, e tive que mexer na minha pesquisa para que ela fosse
que eu pudesse usar a minha pesquisa no meu trabalho, né? E fui criando assim a minha carreira. Então, eu coloco aqui que é a transferência do conteúdo teórico, no final das contas, para a prática profissional. Porque quando eu entro no doutorado, que eu entrei num nível mais elevado de conhecimento e de necessidade de produção, né? Então, aqui algumas das coisas que eu trabalhei. Eu trabalhei aqui no Instituto Superior Técnico, é a Poli deles aqui, como se fosse a Poli USP. Eles têm o técnico de Lisboa, que é a Faculdade de Engenharia, e comecei aqui a fazer uns projetos de implementação que tinham a ver com a minha produção acadêmica, que fazia parte do meu trabalho, para dar estrutura no meu trabalho, criar um método, uma metodologia de implementação de BIM, porque eu falava na minha tese sobre coordenação de projetos. Tá? É por isso que as coisas vão se juntando. Então, essa aqui é um pouquinho da linha do tempo. Aqui, continuando, fiz alguns trabalhos também de implementação, né? Porque desde o primeiro que eu consegui montar uma parte da minha pesquisa, que montei um plano de projeto, mostrei um plano de implementação que eu publiquei em artigos. Com esse plano de implementação que eu fiz para a primeira empresa aqui em 6 meses, que é aquelas Agop que eu mostrei anteriormente, eu fui atrás dessas outras empresas aqui com o meu projetinho embaixo do braço e falar que eu era também consultora, que eu para mostrar e para ver se as pessoas realmente tinham interesse nesse tipo de projeto, porque eu na altura eu não conseguia os grandes contratos portugueses, né? Mas essas empresas maiores conseguiam, e eles precisam saber quem é que está trabalhando atrás para ser. Então eu fui trabalhar de parceira, digamos assim, né? Eles tinham os contratos, eu sabia como é que fazia, e a gente foi montando junto uma parte da implementação. Então eu acho bastante importante, eu sempre coloco isso, que foram os 2 casos grandes meus do ano passado. E esses 2 casos foram os que foram apresentados no PTBIM deste ano, tá? Aqui, 2022. Então, a gente fez em 2021 dois planos de implementação com a execução, usando a metodologia, enfim, montada no Grupo ACA, que é um grupo grande aqui de Portugal, que é uma construtora, que tem várias empresas de engenharia, e um escritório de projeto aqui, que é a Hiperforma também, que é um escritório bem grande aqui no Porto, no caso. E esses 2 casos, tudo virou no final algum artigo, alguma coisa da minha pesquisa. Aqui em cima tem a parte do BIM Educação, são 2 artigos, porque tem a ver, porque na minha pesquisa eu pesquiso em BIM Management na parte de projeto, na parte da educação e na parte das construtoras. Então, no final das contas, eu tinha que ter os casos das construtoras também, e eu tinha que fazer a parte de pesquisa, e eu tinha que conseguir entrar nos escritórios de engenharia aqui. Então, todos esses cases que eu fui conseguindo vender, digamos assim, né, que eram os meus trabalhos, eu consegui usá-los como casos de estudo na minha pesquisa. Então, coloquei aqui que pesquisador também é profissão, porque muita gente me pergunta, quando eu falo da parte do doutorado, que é essa parte do financiamento, né? Como é que você faz isso se você não tem bolsa de estudo? E fica aqui um pedaço da minha militância, né? Que é tão difícil a gente trabalhar como pesquisador. Eu nunca consegui trabalhar. Eu fiz a parte de pesquisa, mas sem receber por isso, né? Eu não era funcionário. Eu sou pesquisadora da universidade, mas eu não sou uma bolsista, eu não trabalho só para lá. Então, eu coloco aqui que pesquisador também é uma profissão, e a gente precisa investir nisso, né? Que foi muito difícil para eu conseguir fazer as 2 coisas juntas, mas assim, não precisa ser assim, né? É uma profissão, a gente pode focar nisso também. Então, aqui um pouco dos casos dos casos de estudo que a gente tem, foi no PTBIM. A parte aqui hoje eu trabalho como voluntária também na parte de pesquisa para esse grupo que chama EC3. A gente está fazendo a pesquisa, é um grupo europeu, é bem interessante, é bem grande. Eu faço parte de um dos grupos de pesquisa que, por um acaso, esse grupo é a parte de modelagem de standard. A gente está fazendo pesquisa agora sobre ISO, sobre estandarização europeia, e, enfim, tem evento, tem congresso só do grupo sobre isso, é bastante interessante. E também está sempre aberto a novos participantes. É um trabalho voluntário. Aqui a parte de implementação onde eu estou hoje, eu trabalho com BIM Manager. A gente tem um caso grande aqui, que é uma outra construtora também, que por conta desses casos de estudo eu também fui chamada para fazer esses daqui. Hoje eu trabalho com implementação, a parte de gestão de informação, trabalho numa parte de tecnologia, no departamento de tecnologia de uma empresa de engenharia, né? Eu costumo falar que está todo mundo vendendo a mesma coisa, né? Todo mundo abrindo um departamento
e trabalhando em cima dele com as possibilidades, né? O foco é sempre a parte de gestão de projeto, claro, porque é sempre o maior, né? O core das empresas é conseguir fazer a implementação inteira, completa, mas também fazendo projeto, fazendo tudo que tem, enfim, no mundo BIM a gente tem que fazer tudo que tem, né? Até café a gente faz. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. E aqui uma parte que preparei aqui só para a gente falar sobre BIM Educação, né? Que foram coisas que eu fui pensando, são coisas que eu estou pesquisando e coisas que eu cheguei a algumas conclusões, que abro aqui a discussão depois, que acho que tem a ver com o que o professor Sérgio vai comentar. Então, eu coloco aqui que a fragmentação da indústria da construção cria problemas de sinergia entre as empresas de toda a cadeia de produção. A implementação e difusão de qualquer inovação enfrenta desafios gerados pela difícil conexão de interesses e métodos de trabalho entre eles. Isso é uma coisa óbvia para quem trabalha com BIM. A gente sabe que a cadeia é fragmentada e a gente precisa atuar em toda ela, né? Então, tem gente trabalhando com construtora, tem gente trabalhando com projeto, tem gente trabalhando só na educação, enfim. Se a cadeia é fragmentada, então a solução também é. Então, eu, como profissional BIM, tendo os dois lados da moeda aí na parte acadêmica e na parte prática, que um não andou sem o outro, na minha experiência, onde é que a gente chegou que tem a ver com educação, com produtos que tenham a ver com isso, né? Então, a gente vai precisar dar treinamento para as empresas, né? Que é o que a gente fala, que é o que mais tem, né? Na internet, mais tem gente vendendo cursos de BIM, de todos os softwares possíveis, e precisa ter a transformação da academia, que é a mais difícil, né? Porque a academia que é o grande, é de lá que sai tudo, né? É o principal e demora anos, né? O professor aí vai falar das experiências dele também, aí dos quantos anos, 40 anos, professor de academia. E as coisas vão mudando aos poucos. Eu coloco sempre aqui que é a transformação da academia, né? Não tem solução mágica. E na minha pesquisa também tem uma parte do meu doutorado que fala sobre BIM Educação, e não tem a solução mágica. Eu não tenho a solução mágica porque é exatamente isso. A cadeia de produção ela é muito extensa e ela tem muitos stakeholders e a gente precisa atacar em todos. E precisa ir, no caso das profissões BIM, eu acho que tem a ver com uma coisa que se precisa, então tem área para todo mundo, tem muita área para atacar, e é nisso que eu coloco aqui. Então, se você quer criar um curso de formação, você pode fazer na parte de planejamento, na parte de design, na parte só na construção, tem muitas áreas para serem atingidas, né? E eu coloco aqui sempre alguns highlights que toda organização é única, uma empresa não é igual a outra, então a gente tem que pensar nisso quando vai pensar num novo produto, uma nova aula, enfim, sendo elas empresas ou academia. Cada país é diferente, cada universidade lida com a transformação digital, qualquer uma que seja, de inovação diferente. Então, nunca vai ser igual, então não tem uma fórmula certa, né? Eu coloco aqui que a intervenção, então, deve considerar o know-how interno, tanto da academia quanto das empresas, você não pode desconsiderar as pessoas que estão lá fazendo no modo tradicional, né? Em uma estrutura que integre os métodos tradicionais. A proposta deve ser sempre com objetivos inclusivos, porque essa é uma das conclusões que eu tirei aqui, trabalhando quase 5 anos num lugar desconhecido, em uma área nova para mim, digamos assim, né? Voltando para a academia em grande estilo, né? O doutorado eu falo que é um tiro muito grande e é muito longo. Graças a Deus deu certo, mas enfim, a gente precisa incluir tudo que a gente sabe. Na academia, incluir todo o estado da arte e incluir as pessoas também que fizeram aquele estado da arte, né? Elas estão lá e elas vão participar. E no caso de tecnologia, é diferente de história da arte, de história da arquitetura. As pessoas que escrevem sobre BIM estão vivas, elas participam, elas têm o que dizer. Isso é muito importante, a gente lembrar disso quando a gente está trabalhando e está criando coisas novas e escrevendo. E as pessoas são vivas, elas vão palpitar sobre o seu trabalho, vão palpitar sobre o que você está fazendo. E isso acho que é diferente, é uma relação diferente com as referências bibliográficas, né? Elas estão aí. Então, aqui na parte de treinamentos, só um pouco dos produtos que a gente tem criado aqui, que foram conclusões que eu cheguei, então eu tenho que criar produtos diferentes, né, para treinamentos para empresas de projetos ou construtoras, porque a gente precisa começar de algum lugar. Nem todo mundo pode ir no YouTube e estudar aquilo. No YouTube é o necessário, você vai lá meia-noite fazer, né, aprender o detalhe.
mas as empresas são grandes, elas precisam de um treinamento estruturado. Então, é uma parte do meu trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, eu trabalho não só, eu não sou professor o tempo todo de software, eu trabalho na organização e coordenação da prática da teoria dos treinamentos, né? Então, a empresa chega para mim com uma necessidade e eu monto aquele treinamento específico para aquela empresa. Claro, né? Pensando que o plano de implementação de BIM tem que passar por diagnóstico, o plano estratégico, o treinamento, o projeto piloto, tudo isso, mas tudo isso, no final das contas, tem uma parte de treinamento. Então, um dos produtos que a gente está trabalhando aqui, tudo isso é dinâmico, né? Porque depende. A grande maioria, a informação que eu posso dar é que acaba começando no básico, no Revit básico, no Revit Estruturas básico ou qualquer outro software, e depois vai para a parte de coordenação de projeto, né? Então, os treinamentos podem ser customizados para atender a necessidade da empresa. Essa é a conclusão que é um jeito de abordar o mercado aqui, né? Que tem a ver com a educação, que tem a ver com a academia. A parte da transformação acadêmica. A estrutura dos temas relacionados à bioeducação, isso foi um pedaço aqui que está eu tenho 2 artigos relacionados a isso, um é sobre uma parte qualitativa e outro quantitativa, só para depois, se vocês quiserem dar uma olhada, que já foram publicados, enfim, em congressos. Eu coloquei essa imagem aqui só para a gente falar e lembrar que isso aqui é só o mínimo possível que se relaciona ao básico de temas que se relacionam com BIM educação e a parte de qualquer outra disciplina aqui. Então, se tudo isso existe, se tudo isso está sendo publicado, está tudo isso sendo discutido, a gente precisa de algum jeito colocar isso dentro da academia. Agora, como que é a história, né? No meu trabalho, na parte de pesquisa, eu abordo alguns assuntos, alguns insights, algumas orientações de como isso pode ser feito, mas quem está fazendo isso é quem está realmente lá dando aula, montando departamento, fazendo então disciplinas novas, fazendo pós-graduação, chamando gente para fazer mestrado. E isso realmente é uma transformação, né? Isso não começa hoje, não vai acabar amanhã, né? Eu coloquei aqui para ilustrar, que bom que o professor Sérgio vai ser depois de mim, que é só para levantar a bola aqui para ele, que é muito extenso, né? Então, da parte da transformação, que eu posso dizer? A gente tem na academia as pós-graduações e a graduação. Da pós-graduação, acho que agora tem muito mais opções. Quando eu comecei a estudar, não tinha tantas, até por isso que eu fui fazer um doutorado, fui para outro caminho. Não fiz uma pós-graduação específica, mais curta, enfim, eu acho que hoje tem muito mais opções bastante interessantes, relevantes. Acho que para quem está pesquisando, sempre pesquisar referências, se realmente aquele nome da pós-graduação funciona para você, né? Porque eu tenho visto pós-graduação, elas são muito caras, né? O investimento alto e longas, enfim, faz parte de uma coisa nova que você precisa aprender, porque de repente está cheio de arquiteto e engenheiro que não tem a formação para aquilo, né? E precisa. Eu entendo o desespero das pessoas em tentar aprender isso e tentar ter um certificado de algum jeito, né? Então, mas a dica que eu dou é para pesquisar se aquilo, qual é o seu objetivo final com aquela pós-graduação. E da graduação, coloquei aqui que eu sou arquiteta, né? Que a arquitetura não é BIM, que é a grande briga, né? Quando eu falo que o maior vespeiro da minha pesquisa de doutorado foi falar da educação, foi o que mais deu briga e é a mais difícil e é realmente a mais importante, porque a arquitetura não é BIM. A construção digital vai fazer parte da sua formação. Claro, para gerações próximas, um pouco bem mais, né? Mas não é sobre isso a arquitetura. A gente precisa aprender sobre isso para a gente estar mais preparado e para pegar o nosso lugar de direito, né? Cada um com o seu, porque hoje o BIM é terra de ninguém, né? De quase ninguém. Quem souber, leva um lugar, porque a gente não tem certificados específicos, regulamentação para a profissão de BIM Manager, por exemplo, que é o que eu falo na minha pesquisa. Minha pesquisa fala sobre BIM Manager como um novo âmbito de trabalho para o arquiteto na coordenação de projeto. É esse que é o tema. Então, discutir isso, mas é que entender que isso hoje vai fazer parte.
e que BIM na academia ainda está a ser construído, né? Então, cabe a todos nós ajudar nessa construção, né? Eu fiz aqui minha parte como pesquisadora com as minhas contribuições durante esses 5 anos, pretendo continuar, mas entender que isso não está pronto, sabe? É diferente de outras profissões. A gente vai ter que trabalhar dobrado para fazer isso. Então, eu coloquei aqui orientações, né, que é o que eu entendo, que para quem está procurando orientação, vai iniciar uma faculdade de arquitetura ou, enfim, mestrado, qualquer coisa do tipo, então procurar cursos que tenham BIM na grade, de alguma forma, porque eu acho que isso já é um grande passo, sabe? Do que, senão você que vai ter que começar a pavimentar lá dentro é mais difícil, né? Encontrar pesquisadores relacionados ao tema, está cheio de gente tentando estudar isso e já estudando, mas focar nas pesquisas, né? Fazer parte de grupo de pesquisa, né? Falar que na parte de bioeducação, na profissão da academia, faz parte a gente quase que trabalhar de graça, né? Digamos assim, pesquisa é quando você não tem uma bolsa de estudo, ninguém está te pagando por isso, é de graça. Mas faz parte. No momento que nós estamos, acho que na academia, ainda mais para o BIM, faz parte. Então, fazer parte é muito interessante. Você entra num outro nível de exigência teórica e te faz crescer também como profissional, porque você aprende a pesquisar isso, e isso te dá um respaldo muito maior na hora de trabalhar, né? Porque falar com propriedade daquilo que você estudou é muito mais fácil, né? E também, para quem está no meio da academia, na proatividade do uso da metodologia durante o curso, né? Dificilmente você vai entrar numa faculdade e vai ter lá BIM todo aberto para você, tudo pronto, né? Faz parte você ter que ser proativo. Todos os meus trabalhos, ninguém me ofereceu. Eu fui lá fazer de algum jeito, criar as oportunidades. Essa coisa é quase, não estou aqui sendo coach, mas é assim, ainda mais para mulher, né? Essa coisa das pessoas virem te oferecer emprego no LinkedIn, como você é um profissional maravilhoso, você está em outro país, eu acho assim, parabéns para quem consegue, acho incrível, mas assim, costuma ser mais para o sexo masculino, sabe? A gente tem um outro caminho. Então, faz parte, ainda mais num evento aqui de mulheres também, falar sobre produtividade e de inclusão mesmo, né? De entender e de dar chance, né? Mas isso faz parte da profissão e ainda mais por ser uma profissão nova, né? Nessa carreira. E pronto, era um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês. Como eu falei, as produções todas, aqueles artigos estão todas aqui, eu coloco sempre no mesmo lugar. Eu fico aberta a comentários, quem quiser falar comigo nas outras redes sociais. E obrigada a vocês pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. A gente que agradece, Juliana. Foi perfeita a sua apresentação. Eu acho que você tocou em vários pontos muito importantes aí. Um que eu fiquei bem atenta ali, que acontece muito no meu trabalho também, que é essa questão de a gente quer mudar tudo para o BIM e daí ignora os padrões antigos e as pessoas ficam assustadas com aquilo e não sabem o que fazer, e daí tudo vai pro beleléu. E daí isso é extremamente importante, então começar com essa transição, assim, eu acho muito importante. Obrigada mesmo pela participação, que bom que você aceitou o convite. E qualquer pergunta também, tem como fazer pergunta aos que estão ouvindo no chat ali, então se vocês perguntarem, a gente repassa aqui para os palestrantes. Então, obrigada, Juliana. Agora vamos com o professor Sérgio, vou compartilhar a tela aí com você, professor. Descobrir a tela. Esta aqui. Por favor, me digam se estão vendo. Sim, está no slide já. Já está na primeira tela, agora eu posso confortavelmente agradecer o convite que veio através da Nadine e dessa organização que nós consideramos muito importante, né? Que é Women in BIM, que é muito simpática, eu diria, né? E agradeço muito a oportunidade também de estar junto com a Juliana. Gostei bastante da fala dela. Ela traz mais recados sobre a academia do que eu trouxe, né, nos slides. Mas posso falar sobre isso, porque fiquei pensando nas carreiras BIM, afinal. Quem sabe depois a Juliana nos conta como é que foi isso. Ali em Portugal, como é que anda a ISO e assim por diante. Vamos falar um pouco dessas coisas. Ela está num grupo interessante.
E, enfim, então a ideia é conversar com vocês olhando essa transformação digital que o BIM traz junto, ele é parte desse cenário. De novo, a Juliana falou bem, né? Não dá para trocar tudo que você tem, colocar BIM no lugar e achar que resolve. Não é isso. Há um processo, um aculturamento, uma construção de modificações que vão ao longo do tempo. Não se joga tudo fora e faz de novo, não é isso. É claro que ele é um processo diferente, e aí é o problema que a gente tem, né, no mercado para isso. Bom, quem sou eu? Comentava alguém que eu já tenho uns 40 anos, na verdade, desde agosto de 1981, eu sou professor da universidade, já aposentado há 5 anos, mas continuo na universidade como sênior. Sênior aposentado que não tem o que fazer em casa, vai dar aula lá. Não, não é bem isso. É um professor que continua colaborando com a instituição. Eu dou aulas na pós-graduação, etc. Oriento alunos, mestrado, doutorado. E continuo, então, fazendo lá os grupos de pesquisa, os artigos, enfim, aquilo que um pouco a Juliana comentou, né? Não trouxe essas informações, né? Temos algo como mais de 2 dúzias de dissertações de mestrado sobre BIM e outras que não eram de BIM, mas falavam de gestão do processo de projeto, que afinal é BIM, né? Só que não era BIM que a gente chamava, não era BIM que estava no mercado com esse nome, né? E veio na academia. Isso chegou na Academia Brasileira em 2005, termo BIM. BIM começou, digamos, pelo mercado em 2002, mas o conceito de BIM é anterior. Então tem histórias para contar também, quem sabe numa outra oportunidade mais detalhes. Mas então eu trabalho no Centro de Estudos de Engenharia Civil, sou também da ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que tem um trabalho importante que nós já vamos comentar. Um deles é o grupo de trabalho em tecnologia de informação e comunicação, especialmente BIM, e que tem algumas coisas para contar, né? A outra é o BIM Fórum Brasil, e neste mês eu entrego a vice-presidência, essa semana. Nós fundamos o BIM Fórum Brasil, já faz 2 anos e qualquer coisa, acabamos de completar 50 associados, e a partir daí estamos projetando, pleiteando, enfim, detalhando um plano para ter um capítulo brasileiro da Building Smart International, que é aquela instituição que faz padrões de BIM, que faz o padrão neutro aberto IFC, que fez o formato BCF, que é usado para compatibilização de projetos, etc. Faz essas coisas, dentre outras, né? Enfim, trabalho no mercado dando também consultoria sobre a área e também aulas em cursos de especialização, agora que posso fazer isso sem autorização da universidade, né? É mais ou menos assim, agora eu posso fazer o que eu quero. E uma das coisas que a gente anda fazendo, também com apoio das universidades, é essa participação da ANTAC no Construa Brasil. Construa Brasil é um projeto que foi divulgado no final deste mês passado, no início desse mês, na verdade, que tem financiamento do Ministério da Economia. São 8 metas, que tem a ver, 2 delas com racionalização dos processos nas prefeituras, com licenciamento de projetos e alvará de construção. Os 4 outras metas têm a ver com BIM, então disseminação do BIM, capacitação no BIM, questões de normas e regulamentação e o fomento, o incentivo ao uso de tecnologias correlatas ao BIM. Eu participo numa dessas metas, fazendo BIM integrado com Internet das Coisas e blockchain. Então já apresentamos esses experimentos no lançamento do projeto. E o projeto tem 2 anos e um pouco, parece o BIM Forum também, e um acumulado de resultados que não estavam ainda disponibilizados. Pois bem, então tem lá o link no gov.br/economia/Construa Brasil, entra no link e ali estão os resultados todos dessas metas.
das 9 metas, perdão, são 8 que estão em andamento, as 2 últimas falam de industrialização da construção e incentivo à coordenação modular. Também estou envolvido nessas 2, olhando, então, outras questões que têm a ver com BIM, industrialização, e, enfim, não é o BIM sozinho que funciona, né? Você tem que colocar num contexto dessa grande cadeia produtiva que é da construção. E, nesse sentido, aqui aparece embaixo um link que está disponível no link principal, que é um portal de BIM acadêmico, é um portal acadêmico do BIM, digamos. Foi uma coleção de trabalhos já elencadas, amealhada, né, essa coleção, a partir de dissertações, teses, levantamento de cursos de especialização que existem, por exemplo, no estado do Paraná, e aí as outras iniciativas do que se chamam células BIM, que começaram na Universidade Federal do Paraná e tem uma segunda na Universidade Federal de Pernambuco. Essas 2 células deram caminho, o exemplo, a partir da coordenação da professora Regina Ruschel, da Unicamp, que coordena esse trabalho, do portal de BIM, uma chamada Rede de Células BIM, que hoje já tem 25 instituições. Então, várias universidades federais, universidades estaduais, USP, Unicamp, etc., já são 25, e que estão trabalhando no sentido de colocar nos currículos de graduação de arquitetura e urbanismo, engenharia civil. Na nossa universidade tem um bacharelado em expressão gráfica. Esse curso também é um curso sui generis, um pouco diferente, mas os alunos desses cursos têm um pedacinho que fala de BIM, que fala de impressão 3D, que fala de outras coisas. Então, que são aqueles profissionais que poderão ser ajudantes no processo, ou até protagonistas do processo, se puderem, dessa questão de implementar BIM, como implementar, onde implementar e assim por diante. Então, há um desdobramento muito grande. Aí aparece um mundo de coisas para a gente mostrar. Então, eu achei interessante trazer como divulgação o Construa Brasil, posto que já está no ar, né? A gente ficou 2 anos sem poder falar dele, era segredo, né? Muito bem. Mas, principalmente, o que eu trouxe para conversar com vocês é essa preocupação das profissões, das carreiras. As pessoas se formam e vão ser o quê? A transformação as eras de transformação vêm se sucedendo. Nós vivemos a era da informação, passamos para a era da comunicação e agora vivemos o que se chama a era da conexão. Está tudo conectado. Vocês duvidam disso? Estamos conversando aqui de uma forma direta, né? Em lives todos os dias, em reuniões, em videoconferência, patrocinados por uma pandemia, de certo modo, que acelerou. Em 2 anos fizemos 10. Então, várias barreiras de comunicação e de conversas à distância morreram. Então, existe uma transformação digital que está nesse bojo dessa era da conexão. Para e passo, a gente tem, a partir de uma ideia da indústria alemã em 2011, 2013, apareceram algumas questões, nós vamos falar. Estamos vivendo uma era que já não é mais uma revolução industrial que não é da automação, ela passa a ser já dessa conexão de coisas com inteligência. Então, passamos lá das diferentes eras industriais e estamos vivendo essa transformação que tem a ver com pessoas, mais do que só os equipamentos conectados. Mas isso tem a ver também com publicações acadêmicas, que agora já falam um termo chamado construção 4.0. Tem um colega que diz, não, eu não posso falar de construção 4.0 ou projeto 5.0, que a McKinsey, que é uma empresa de consultoria, já está usando, porque não tem uma referência. Eu disse, não é verdade, temos uma referência. Esse termo já estava, né, no mercado, digamos assim, porque veio da indústria 4.0, alguém já puxou e colocou construção 4.0. É um livro acadêmico feito por pesquisadores importantes, colecionaram capítulos, né,
e falam da industrialização em si, dos sistemas ditos cyberfísicos, que tem muito a ver com os nossos ditos sistemas de internet das coisas. São sensores atuadores operando, e aí entram as outras tecnologias. Nesse sentido, qual é o obstáculo que a gente tem nessa construção 4.0? Luiz Henrique Ceotto, que é um profissional muito reconhecido no mercado, ele tem histórias longas, né? Ele era de heranças anteriores de sistemas mais racionalizados, não industrializados. E hoje tem uma empresa chamada Building trabalhando na linha de industrialização da construção, construção modular e assim por diante. Mas fazendo isso a sério, investindo todos os seus neurônios nisso. E aí uma das questões que ele levanta de obstáculos é a formação dos trabalhadores, seja de um nível mais chão de fábrica ou canteiro de obras até um projetista, um pouco do que já colocou a Juliana. Falta gente que conheça BIM. Falta gente que conheça a integração de BIM com outras tecnologias. Bastante. Então tem um espaço brutal de crescimento no mercado. Quem ficar acomodado não tem esse espaço. E há uma necessidade de flexibilizar mecanismos de financiamento, de legislação, de tributação, se pensarmos em industrialização. A industrialização da construção é bitributada, com o produto que sai da fábrica e com o serviço lá no canteiro. Você acaba não competindo, né? Tem impostos dobrados e assim por diante. Então há uns rearranjos necessários. E a formação de engenheiros e arquitetos depende desse conhecimento, enfim, que está disponível e não está sendo devidamente utilizado, ou as pessoas não se apropriam por desdém ou por descuido ou porque o tempo deles não permite. Então, de novo, a Juliana é o meu exemplo de hoje, né? Foi lá, buscou, foi fazer doutorado e continuou trabalhando. Então, deu um jeito, dormia pouco. Fazia o seu trabalho. Né? Acho que isso não quer dizer que ninguém precise dormir ou viver bem, não é isto. É preciso se esforçar. Né? E nesse sentido, falar em transformação digital, diz, não, está tudo resolvido, então, né? Digitalizado. A digitalização traz essa desmaterialização, as coisas somem, você faz tudo online, você faz tudo na nuvem, você usa armazenamento na nuvem, computação na nuvem, comunicação na nuvem. Onde estão as coisas? Hoje se fala também em desmonetização, né? Você usa bitcoins, usa outras coisas, enfim, e paga como? Né? Que tipo de referência você tem? E o acesso. No Brasil, a gente tem dificuldades grandes de acesso. Essa democratização não é trivial. Existe a necessidade de levar o acesso a lugares ou a pessoas com menos capacidade financeira ou menos condição social para ter esses acessos. E aí vem a história das tecnologias disruptivas. Então, transformação digital não é só tecnologia disruptiva, não é adesão simples de novas tecnologias, mas é uma mudança de postura. O mundo dos negócios acaba se modificando. Essa transformação digital que a gente vem falando, então, é estratégica, você tem que pensar a empresa de uma forma estratégica, é de mudança de cultura, de mentalidade, de atitude, e aí você está falando de um BIM. O BIM faz isso também. O BIM é tido como uma inovação disruptiva ou uma tecnologia disruptiva porque implica em modificação do modelo de negócios do incorporador, da construtora, do projetista, do cliente, que pode ser uma entidade de governo, então, entidades públicas ou mesmo privadas, que tem que mudar um pouco a sua forma de fazer um contrato, de cobrar o resultado, de ter os entregáveis. Então, há uma disrupção. E, sobretudo, essa inovação, essa tecnologia não tem a ver só com tecnologia, de novo, mas, sobretudo, é o protagonismo das pessoas. Então, essa transformação digital tem a ver com isso. E o que muda na construção civil?
arquitetura, engenharia, construção civil, operação, manutenção dos ativos que são formados. Primeiro, temos mais velocidade para decisão, porque a internet nos deixa com a mão cheia de dados e resultados, né? Ou ávidos por tê-los, porque a construção civil não sabe coletar dados também, precisa aprender a fazer isso. A internet das coisas permite. Acesso a redes sociais. A Juliana mostrou assim, o seu QR Code, que leva para o LinkedIn, né? Acredito, com todas as informações que ela põe para as pessoas, de forma aberta. É claro que cada um que se servir desse conhecimento pode compartilhar com outros e pode buscar mais, pode seguir na sua carreira. Então, Big Data, mineração de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, vem na linha de coleta de mais informações, que é uma questão que a gente pode olhar mais à frente. Mas, sobretudo, as tecnologias ditas disruptivas vêm de uma ideia colocada, então, na indústria 4.0, mas em 2013 a McKinsey elaborou um relatório dizendo que temos 12 tecnologias. Elas estão elencadas aqui: internet móvel, automação, internet das coisas, tecnologia de computação e comunicação na nuvem, robótica, materiais avançados, veículos autônomos, que mais? Impressora 3D, que todo mundo adora, e assim por diante. E aí muita gente usa essa figura e não diz de onde vem. Não gosto disso, sou um acadêmico, né? Preciso dizer, olha, essa figura vem de um material que é do Fórum Econômico Mundial, que foi feito junto com o Boston Consulting Group, que é concorrente da McKinsey, de certo modo, e elaboraram um canteiro de obras conectado, né, com essas tecnologias, 10 tecnologias enumeradas. A número 10 é BIM, não à toa, né, que o manualzinho que eles publicaram é um plano de aceleração de adoção do BIM. Então é interessante de ler. E é um documento de mercado, não é de academia, mas é muito bem feito. Os consultores são muito bons, não dá para menosprezar. E cada uma dessas coisas vão beber na fonte, né, digamos, eles vão trazer. Então, destaco aqui, por exemplo, dessa figura, né, desculpe, ponto grande, né, que eu coloquei aqui, que são 10 tecnologias para melhorar o desempenho da infraestrutura urbana, a forma que eles colocaram. Então, edifícios e a questão do GIS e do SIM, da modelagem das cidades inteligentes, essa coisa toda que é muito falado hoje. Muito bem. Destaco a ideia de robôs. Esse robozinho que parece um cachorro custa uns $75 mil. Dá para comprar uns para pôr no canteiro de obras? Não, não é assim tão fácil. Mas há um bocado de tecnologia no Spot, que é o nome dele. E esses estudos com robótica, digamos, podem assustar um pouco, dizer, vai tomar o lugar dos operários. Sim, vai. Quando, não sei, mas logo, espero. Porque o canteiro de obras é um lugar insalubre. Não é bom para as pessoas, né? E vai tomar conta o robô? Bom, Isaac Asimov é um escritor que disse que temos as leis que dizem que o robô não vai fazer mal para a gente, etc., nem vai fazer mal para outro robô, a não ser que ele queira fazer mal para uma pessoa. Tudo muito lógico. É para dizer que existe uma lógica nessas questões, e em alguns estudos, por exemplo, enfim, se buscarmos aí pela nuvem, pela internet, a gente começa a obter informações sobre vários tipos de robôs. Robôs que são melhores para fazer o serviço com mais precisão e com menos dor nas costas para fazer furação na laje. E com um caminho otimizado. Ou um robô que é capaz de colocar painéis de drywall. E não um robô que sabe fazer chapisco, emboço e reboco. Não tem sentido você jogar uma tecnologia para resolver uma forma antiga de fazer paredes de alvenaria, etc. Eu lembro porque as primeiras coisas que eu vi de robôs, uns 30 anos atrás, era um sujeito tentando imitar o pedreiro, fazendo
o reboco, jogando a pá, né? Depois existem robôs que fazem uma parede inteira e tem toda uma sistemática para aquilo ficar com a aderência correta na parede. Ou existem outros robôs que fazem a colocação dos tijolos, dos blocos de cerâmica ou de concreto, um a um. Uma máquina que faz isso. É uma série de slides que eu não coloquei aqui, mas que começa a ser assim, será que precisa ser isso? Ou temos que pensar em processos de construção, sistemas construtivos diferentes, que existem vários. É um pouco nesse passo. Ou sistemas que são possíveis dentro de um canteiro de obra. Aqui tem 4 tipos de sistemas, e pensando sempre na segurança do operário, na saúde do operário, por exemplo, a integração dos equipamentos em si, eles se comunicam, o gerenciamento da execução feito à distância, as simulações que você pode fazer, né, pensando em BIM 4D, 5D, e simulações desse tipo, tirando proveito efetivamente de uma forma não tão despretensiosa. Você fazer simulação para ter melhores ganhos, para ser mais racional, para ter menos desperdício, de alguma maneira. Então, sim, a automação num canteiro vem nesse sentido. E há 10 anos atrás, a gente colocava junto com a CEBIC e a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído essa frase aí, né? BIM como mudança cultural, há 10 anos atrás. Então, estamos remando, né? Agora, num outro momento, mas o que faltava, né? O que precisávamos? Continuamos precisando de treinamento e qualificação de pessoas. Um chapter da Building Smart. A primeira vez que a gente falou de chapter da Building Smart no Brasil foi em 2007, num evento acadêmico, que era um evento TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, um encontro, que hoje se chama Simpósio Brasileiro, da SBTIC, da ANTAC, e que naquela época trouxe uma equipe da Building Smart em Porto Alegre para conversar sobre como era a Building Smart e qual era a perspectiva de ter um chapter. Estamos longe, né? Agora muito mais perto. Estamos com um plano de implementação do capítulo quase pronto para levar para a Building Smart. Adoções de TIC no setor. Muito lentas as adoções, mas tem muitos exemplos interessantes, inclusive de adoção de BIM, não só em projeto, mas em construtoras que usam efetivamente. Enfim, disseminação da informação. Todavia, a NBS fez um relatório em 2019, eu não vi o relatório que saiu esse ano, deve ser parecido, e duas das 3 principais barreiras eram falta de especialização, de conhecimento dentro das empresas. Por isso que há uma chance de muito sucesso da Juliana. As empresas continuam sem saber para que lado devem ir. E falta de treinamento. 60% em cada um desses casos. Poxa, e aí vem a miríade de termos. Esses termos que aparecem aqui, né? Project Information Manager, Tax Team Manager, blá, blá, são da norma ISO 19650. E aí eu fiquei pensando, bom, se nós olharmos na academia, existem trabalhos da Maria Bernadette Barisson, que é uma tese de doutorado da USP, orientada pelo Eduardo Toledo Santos. Eu acho que é 2013. Ela colocou alguns tipos de profissionais que ela amealhou, enfim. E no resumo que eu consegui lembrar, eram mais ou menos assim, o modelador, que é o projetista desenhista, digamos assim, faz o que pedem para ele, né? Vamos pensar assim. Um analista BIM, que já é um projetista de um segundo nível, pode ser um gerente, enfim. O projetista-chefe da equipe. Em Portugal se chama equipa, não é? Um desenvolvedor que faz programação de algum tipo, Python, faz programações em Grasshopper, enfim.
faz plugins, etc. Um especialista BIM ou até um consultor. Em alguns lugares se fala em arquétipos ou archetypes, né, que seriam dos profissionais, modelador especialista em usos BIM. Isso vem muito na forma atual, que a gente não fala em dimensões e fala em usos de BIM. O líder dos times e o gerente. Isso já vai um pouco para o lado também do que a norma fala. Um outro trabalho importante pensando em carreiras é do grupo que trabalhou e trabalha com o Bilal Sucar, que publicou uma série de trabalhos de competências BIM. Eles organizaram, eu digo que não é só o Bilal Sucar, que é muito amigo do Brasil, ele já veio várias vezes para cá e tem trabalhos muito interessantes. E um deles é esse de uma hierarquia de competências, feito com outros pesquisadores da Austrália. Ele fica lá na Austrália. Muito bem. Então, ele divide em competências nucleares, competências de domínio e outras de execução, e tem umas 70 e tantas competências. Qual é o nome do sujeito que é competente para isso ou aquilo? O mercado vai se ajeitando, é um trabalho de levantamento deles, né? E, sobretudo, o que a gente tem que ficar pensando é quem a gente quer. O BIM Manager. O que faz o BIM Manager? Ou o modelador, né? É o primeiro nível, digamos. Tem um modelador estagiário e tem um modelador profissional, né? Eu já fui desenhista estagiário no primeiro ano do curso de graduação, 1976. Eu usava o quê? Caneta nanquim. Não tinha ainda CAD. CAD é de 1981, 82, 80, talvez. AutoCAD, né? O primeiro AutoCAD que eu usei foi em 82. Eu ainda me lembro até hoje. Mas, sobretudo, aí vai para uma regulamentação das coisas pensando numa norma internacional. A norma internacional, já com tradução para o Brasil, então logo publicada, se espera, fala em gestão da informação num processo que é de entrega durante duas fases que a gente conhece, é projeto e construção. Depois a parte 3 da norma fala em operação e manutenção. Nem começamos a traduzir. Já está publicada pela ISO lá fora. E tem ainda a parte 5 já publicada, a 4 em elaboração, etc. É uma série de normas chamadas ISO 19650. Ali eles têm termos como contratante, que seria o leading, não é leading, perdão. Enfim, o contratante, né, que é quem é o dono, quem vai fazer os contratos e achar os contratados, que são os appointed parties, né? Aí a Juliana me ajude, e os subcontratados, os subempreiteiros, os subprojetistas, que são equipes que fazem, digamos, as tarefas. Os contratados fazem a outra parte, que é a entrega, juntam tudo e entregam. Então, esta sistematização, essa figura vem adaptada do pessoal da Plannerly. Mas as fases de 1 a 8 são as que se colocam nessa norma ISO 19650, regrando o gerenciamento de informações durante a fase de entrega dos ativos, projeto e execução, projeto e construção. De 1 a 5, vamos dizer assim, não acontece nada, só preparação. A fase que a gente conhece como projeto, mão na massa, é a 6, que é o processo de produção colaborativa do projeto, do empreendimento, ou a execução, a construção. Depois tem uma fase de entrega e uma fase de encerramento. Então, todas as 5 anteriores são só para dizer tudo que você precisa saber sobre o empreendimento que você quer fazer. É uma mudança de postura gigante. Eu vi nos slides da Juliana ali uma série de termos, BEP, requisitos de informação, OIR, AIR, PIR, EIR, que são um conjunto de informações que o contratante tem que conhecer. Ele tem que entregar para quem vai ser contratado. Mais ou menos isso. Veja uma mudança que é. A gente pensa sempre em quem vai fazer o projeto, quem vai fazer a obra,
Mas o próprio contratante tem que conhecer mais sobre aquilo que ele quer, para usar bem o BIM, para ter o uso do BIM que ele deseja. E aí existem várias outras informações, mas, sobretudo, bom, quem são essas entidades demandantes? Contratante. Quem é o líder contratado? Quem é o subcontratado? Né? Quer dizer, a equipe de projetistas de estruturas é contratada pela equipe, sei lá, de arquitetura, enfim, um arranjo institucional e um contrato que pode ser muito variado. Mas, tipicamente, temos líderes contratados, um arquiteto, um projetista de estruturas, um de instalações elétricas, hidráulicas, né? Especialidades, e tem o construtor. E eles têm que vir logo conversar sobre como vai ser essa colaboração, esse compartilhamento de informações desde o começo. Então, o que muda também com o BIM é a forma desse processo colaborativo de compartilhamento de informações. O uso de ambientes comuns de dados, que é a ideia a gente chamava gerenciamento eletrônico de documentos, pedaço, e o ambiente comum de dados é isso também. Tem outras coisas. Tem toda a parte de controle de issues, né, que é a compatibilização de projetos, detecção de colisões, coordenação de projetos. Tudo isso está num conjunto, né, de pessoas que precisam dominar cada uma dessas coisas. Então, continua sendo um assunto, né, que temos... eu assumi minha imagem aqui. Voltou, deixa eu achar. Voltou, desculpe. Sumiu de novo. Estou com a tela preta do meu lado. Mas são imagens que têm a ver também com ilustrações do UK BIM Framework, que é uma aliança de várias instituições inglesas explicando essa norma. Nós precisamos ter esses documentos no Brasil em português. E aí temos traduções dizendo, olha, quem participa quando, o cliente participa ao longo do tempo, em que fases dessas 8 fases aparece o contratante, o líder do projeto, os outros integrantes. O líder normalmente é o líder de uma equipe de entrega, tem um entregável, um modelo de informação a entregar. Dentro desse modelo tem BIM também, modelos BIM, mas não só. E dentro das equipes existem equipes ditas de tarefa, que tem o seu cronograma de entregas para esse líder da entrega final. E é uma organização desse tipo. Perdoem aqui, mas eu estou com esse... voltou. Aí disse, bom, mas não tem nenhum trabalho no Brasil escrito em português? Pois é, o Gustavo Carezato, que é o diretor da Graphisoft, da América Latina e México, que fica lá em São Paulo, fez um mestrado na USP, também por orientação do Eduardo Toledo Santos, sobre a norma ISO 19650, e finalizou o trabalho em 2018. Então, muitos termos que ele traduziu, hoje a ABNT, o grupo de trabalho da ABNT, enfim, acabou usando termos um pouco diferentes. Não importa, já temos um referencial e pequenos ajustes, digamos, e ele colocou uma ilustração do relacionamento destes interessados. Então, o contratante é o patrocinador, existe um gerente de informações, um gerente de entrega de informações, um líder de entrega, um gerente de produção, um gerente de produção. Quem são esses caras no mercado? Não é só o BIM Manager, tem outros gerentes. Tem um gerente de informações, ele não é o BIM Manager. Ele é um outro cara que sabe de tecnologia de informação, mas ele não sabe do processo de projeto. Ele não é um projetista, não é um arquiteto. Pode ser que, num contrato, ele acabe sendo a mesma pessoa, mas a função é outra. Ele tem que zelar pelo compartilhamento da informação no tempo certo, na versão certa, funcionamento do ambiente comum de dados, etc. Coisa que o coordenador de projetos, o coordenador BIM ou gerente BIM, está mais preocupado com o funcionamento da colaboração das pessoas, as entregas no tempo certo e assim por diante. Então, muitas vezes as funções que aparecem estão concentradas numa pessoa só, um cargo só.
ou como queiram, vários cargos numa pessoa só, e assim por diante. Ele vai ter várias funções. Bom, isso é para dizer, bom, essa nomenclatura é mais comum no mercado, falarmos de um gerente BIM, um BIM manager, e ele vira um super-homem. Quando os empreendimentos crescem, acabamos tendo que fazer essa hierarquia de funções. Tem que prestar atenção, né, nessa nomenclatura, que a própria norma acaba dando pistas. Precisa ter um gerente de interfaces. Poxa, aqui é isso. Na verdade, é o coordenador de projeto que a gente tem hoje, que faz compatibilização, a coordenação de interfaces das diferentes disciplinas, clash detection. Isso é um gerente de interfaces. Mas ele faz só isso? Não, mas se a gente for ler direitinho, ele faz outras pequenas coisas, né? Garante que o protocolo que vai ser usado o IFC, que vai ser usado o formato BCF, que vai ser usado o IDM. Então, ele ajuda o coordenador, eu chamo o coordenador, não, o BIM Manager, o gerente BIM. Ele acaba sendo um outro papel, talvez, de um gerente BIM. Mas, na norma, pode se chamar coisas diferentes. Enfim, o futuro existe. Isso já disse o William Gibson. O Bill Gibson é um cara do movimento cyberpunk, que escreveu o Neuromancer. Então, ele diz, olha, o futuro já está aí, só que não está uniformemente distribuído. Então, muitas pessoas sabem o que é BIM, usam bem, e outras desconhecem. Por exemplo, é muito difícil prever o futuro, né? Então, a gente tem que buscar fazer isso que vocês estão fazendo. Conversar um pouco, buscar mais conhecimento, ir fazer uma pós-graduação, faz uma especialização, um MBA, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. Depois vai fazer um pós-doutorado. Não dá para parar, não dá para parar de estudar. Né? Então, economia digital, lojas, etc., tudo tem mudado. Né? Como a gente comentou, 10 anos em 2 meses. 2 anos. Um outro lado que aparece, tirando por base o manual de BIM, que está na sua 3ª edição e tem uma tradução lançada em fevereiro do ano passado no mercado brasileiro, né, em português. O manual de BIM fala de uma visão 2025, pensando nesse movimento das startups, a gente chama de construtechs, né, voltadas à área de construção, as green techs voltadas à questão de economia circular, economia de sustentabilidade, etc. E as PropTechs no mercado do real estate, no mercado imobiliário. Então, Construtechs, PropTechs, GreenTechs têm movimentos bem interessantes e crescentes. Então, só no estado do Paraná a gente tem algo como um movimento aí do ecossistema de inovação da construção civil no mercado imobiliário, umas 400 techs no Paraná. E uma história para contar. Então, tem um grupo ali ativo. Opa, parou aqui. E nesse manual de BIM, a figura traduzida é preto e branco, eu prefiro a colorida. Okay. A gente pensa, então, e olha para o futuro, que é o AI BIM, o BIM com inteligência artificial. Então, que eles acham que é o BIM 5.0, escrito ali. Essa figura vem do pessoal da Universidade de Yonsei, Coreia, o Gang Lee, que é um dos autores agora do manual de BIM. E é uma sequência, né? Desde um BIM dos primeiros momentos, na primeira década deste milênio, seguindo então com coordenação BIM, 3D, 4D, em 2010 falando já num BIM de 2.0, depois no final da década já 3.0 e depois 4.0, mexendo com construção enxuta e BIM. É mais ou menos nessa linha do tempo, não quer dizer que seja exatamente. Essa é uma sequência. Então, o BIM não está parado, ele está evoluindo, ele está se integrando com outras tecnologias, com outros métodos, com outros processos e outras ambiências, como a gente chama. E aí aparece a necessidade desse profissional que vai se
acompanhando tudo isso. Eventos, lives, como a gente falou, habilidades e competências que vão sendo aumentadas. Não dá para ficar parado. E aqui eu coloquei a pergunta, né, quando se fala o robô vai tomar conta, etc., veículos autônomos. Então a pergunta não é se o ser humano não vai mais dirigir carros e caminhões, é quando. E não é se os canteiros vão ter só robôs trabalhando, é quando vai acontecer isso. Ah, vai ter alguém na linha de produção? Vai ter alguém, uma pessoa, mas vai ser menos perigoso para as pessoas. E esse pessoal menos preparado, o que ele faz? Tem que ser reciclado. Esse é o compromisso social, né? Dar emprego para as pessoas, dar trabalho. Emprego não, trabalho. Remuneração adequada, etc. Esse é um muito grande desafio para um país como o nosso. Então, esse é um recado. Habilidades funcionais que a gente precisa ter para trabalhadores na construção civil, não há dúvida, e profissões novas que levantaram em algum momento em 2013, então não é novo, isso é uma coisa, são gestor de negócios com inteligência artificial, gestor de resíduos. Pense na economia circular, né, que você não vai ter mais, não deve ter mais resíduos. Como é que você vai fazer isso? Você tem que pensar no produto lançado lá atrás, na fabricação e nos descartes que vão acontecer logo nos primeiros momentos do produto e não no final da vida. Você tem que já estar com isso planejado. Um técnico de manutenção de robôs também vai ter bastante emprego. Né? Engenheiro climático, eu nem sei, né? O que ele vai fazer? Previsão do tempo? Vai estar muito atrelado a conhecer muito sobre meteorologia, sobre climatização das edificações, das cidades, enfim, uma coisa um pouco mais. E impressoras 3D é um desejo. Sobretudo, a Organização Mundial do Trabalho pensa muito no trabalhador e, de novo, é o estímulo à economia e ao emprego. Pessoas ter trabalho, ter emprego e renda. Né? Parece um chavão político de eleições, mas olhando a fundo é o que a gente precisa fazer. As pessoas têm que ter sua dignidade, né, de trabalho e receita para poder sobreviver. Tá? Isso não é tão novo, mas cai muito bem ainda. Né? É a ideia da transformação digital, que a gente tem que se reinventar quase o tempo todo. Novas estratégias, novos modelos, inovação o tempo todo, né? Na operação, no dia a dia. E BIM está muito próximo disso. BIM está atrelado a essa mudança de processos e até de produto. O que a gente entrega não são mais pranchas de representação, a gente entrega um modelo 3D. E o usuário tem que saber usar esse modelo também. Senão ele recebe um modelo as built, BIM, e faz o que com ele? BIM é disruptivo. Muda o processo e muda o produto final. Essa é uma coleção de alguns trabalhos que aparecem ali falando disso. O mercado reestruturado, novos produtos, formas de contratação, mudam também as formas de contratação, as fases de projeto que a gente conhece, como estudo preliminar entre projeto básico, projeto executivo, isso com BIM não funciona bem. Depois a Juliana pode dizer se em Portugal como é que fazem. E aqui existe uma norma, por exemplo, para projetos de arquitetura que nomeia dessa forma. E com o BIM não tem muito sentido. Você fala de entregáveis. Você entrega coisas em alguns marcos, segundo um plano de execução BIM, BEP, que a gente chama, que foi acertado na contratação, segundo requisitos de troca de informação, segundo os requisitos de outros que aparecem. Por sorte, a gente tem uma estratégia BIM de disseminação, BIM nacional, que tem nesse projeto Construa Brasil que eu mostrei um efeito importante. Então, a estratégia existe, ela tem seguido, ela foi renovada, alguns decretos foram colocados depois, existe
decreto para as compras do governo federal, digamos, de projetos em construção ao longo do tempo e assim por diante. Essa é uma conversa que alguns já podem ter escutado. 2021 projetos, 2024 projetos de construção, 2028 projetos de construção e execução, operação e manutenção. Isso está acontecendo lentamente, mais lento do que a gente desejaria, mas a nova lei de licitações também fala de BIM. Então isso é muito significativo. Um país do nosso tamanho, né, do Brasil, ter uma lei de licitações que era 8666, agora é 10.366, eu acho, que saiu recentemente, o que é fantástico. O Estado do Paraná já regulamentou essa lei. Em cada lugar tem que fazer os seus regulamentos para operacionalizar esses decretos, né? Essas leis, enfim. E aqui já aconteceu. Aqui eu digo Paraná. Não é o melhor lugar nem o pior. Carreiras BIM tem a ver com essa transformação digital. Agradeço a oportunidade e fico a postos aqui para conversar um pouco. Obrigado. Muito obrigada, professor. Nossa, foi muito bom. A gente está aqui prestando atenção e parece que muitas informações, assim, realmente as carreiras BIM são infinitas ali, a gente tem muita transformação, muita mudança. Então, eu queria agradecer de novo por ter aceitado o convite, vocês dois, foi extremamente muito positivo, assim. O pessoal só está agradecendo aqui no chat, falando que é ótimo ouvir o professor, a Juliana, que são assuntos extremamente importantes. E acho que é isso, mas Ju, você quer falar alguma coisa? Daí depois a gente encerra, se não tiver mais nenhuma pergunta. Eu também só queria agradecer por aceitarem o convite, o professor Sérgio e a Juliana, muito obrigada. Gente, foi quase uma aula aqui, um monte de coisa aqui anotada no meu caderninho. Muito obrigada, pessoal que está elogiando demais. E ficamos à disposição para o que vocês precisarem, quiserem entrar em contato. Estamos aí, só chamar nas redes sociais. Muito legal. Pode falar. Obrigada pelo convite. Professor, eu fiquei aqui dando prints na sua aula, Sérgio. Somos duas. Eu sempre foi muito legal, acho que complementou bastante. Gostei muito que você falou sobre as normas, como é importante a ISO e os appointed parts, né? Eu também me confundo. Eles acabaram trocando nessa última atualização. Não, eu acho que essa confusão tem a ver com a parte que você falou da transformação, porque ela antes a ISO falava contractor, falava o consultant, e eles trocaram esses nomes exatamente, pelo menos foi o que eu li, exatamente para caber para todo mundo, né? Porque é uma norma, tende a ser internacional, né? E de onde ela vem, né? Que tem a ver com a profissão, ela só existe se a indústria a valida, né? A academia vai atrás das coisas, né? De onde sai toda a informação, mas ela só é a profissão, um arquiteto, a profissão engenheiro, ela só existe se a indústria valida, se a indústria precisa. Então, e a norma vem disso, né? Nas normas eles perguntam para o maior número possível de empresas, pessoas, através de pesquisa, e chegam a alguma conclusão. E essa parte dos appointed parts, que é o cliente, o construtor, enfim, tem a ver com isso, né? De como não, eles também tiveram que trocar exatamente para caber todo mundo, porque cada país fala de um jeito, né? Isso tem a ver com as novas posições, né? Porque você não vai ser só um construtor. Você não pode resumir uma construtora como construtor. Ela vai ter a gestão de informação, talvez ela também tenha o BIM Management dela. Então, é interessante também ver no detalhe também, como o professor colocou, como que a ISO coloca isso para todo mundo, né? Porque isso realmente vai mudar, vai virar daí a regulamentação, né? O primeiro passo é essa ISO, não temos mais nada além disso, né? É verdade. Então, a appointing part é o contratante, mas como é que traduz isso para a NBR? É muito difícil, a gente não tem, porque a gente ainda usa um nome tradicional, digamos assim, mas vai ter que criar um outro nome. Até porque, se você for ver, está faltando gente na ISO, né? Ela coloca todo mundo em grupos. Eu acho que o máximo que melhora a nossa vida aqui, que ela considera que se você não tiver ninguém para fazer as ligações, ele considera uma terceira parte, né? A third party, que é o consultor, né? Se você não souber fazer, então você contrate alguém, ela coloca alguém ali no cantinho, que nem aparece nos desenhos, mas
é o consultor, né? E a gente nem tinha isso. Especialista BIM. Vem É, aqui me ajudar. Aí tem exatamente. trabalho para a Juliana, né? Vem cá. Como é que põe aí? Manda jobs. Uma dúvida recorrente dos alunos hoje de cursos de MBA, especialização, bom, quem faz os requisitos de informação? É o contratante, mas o contratante sabe escrever isso? Ele chama um especialista, um consultor, porque é novo. Ele não Exatamente. reconhece os requisitos de informação naqueles termos de referência tradicionais ou nos protocolos BIM, quer dizer, não tem esses instrumentos, ou se tem, ele não enxerga porque tem um nome diferente. Então, você vai fazendo, é assim, organiza, né? Padroniza. É um trabalho interessante, né? O mercado nos ajuda dando trabalho. Porque já que tem na ISO, pede. É um trabalho que eu faço hoje, professor Sérgio, de fazer a documentação BIM. Porque é necessário, as empresas não têm. Quando elas têm só o Word aberto, não tem nada escrito. Obviamente, porque ninguém revela como é que fez, né? Porque as pessoas estão vendendo esse tipo de serviço agora, né? Eu acho que daqui a um tempo vai ficar igual o BEP, que tem na internet. Você coloca BEP na internet, você acha no Google um Word prontinho para você. E tem alguns requisitos, você consegue achar, então, que tipo de LOD, LOI, o que precisa ter, então, naquela parede, né, de acordo com o que mais a gente está usando. Eu tenho algumas informações, mas as outras documentações de controle de informação realmente não tem, é um serviço, faz parte, como você falou, é o gestor de informação, né, e faz parte de fazer a documentação, escrever tudo aquilo, são documentos de 40, 50 páginas, cada letrinha que eu coloquei ali, a gente escreve tudo e vende para o cliente esse serviço de inteligência, né? Ficam grandes planilhas ou grandes arquivos Word. Por enquanto, o que tem. Bom, a ISO 19650 é esse mundo de novos conceitos ou definições. Como eu comentei, alguns são novos mesmo, outros são requentados, são coisas que a gente já fazia, mas puseram um nome novo, mais ou menos assim. Mas é muito rica, né, nesse sentido. O aculturamento vai aos poucos. Sim, inclusive para a indústria. Você falou algumas vezes de comentar como que eram as coisas aqui. Esse grupo de pesquisa que eu faço parte, por sinal, são pessoas de vários países para saber sobre documentação europeia. Mas acaba que entra a UK, entra outros países, enfim, Europa a maioria. Mas a discussão maior é sempre essa. Tem sempre alguém da Áustria que fala assim: eu não posso colocar isso no questionário porque as pessoas nem sabem o que é ISO. Aí você fala, se você é da Áustria e está achando isso, como é que eu vou fazer? Tá na sua segunda língua, sabe? Como é que vai ser para a gente, que a gente não tem nem isso traduzido? Como é que eu vou chegar? Porque aí o questionário tem que servir para todas as línguas, né? E para todas, teoricamente, culturas da construção. Então, a maior discussão é que a gente não pode perguntar coisas da ISO com o nome da ISO, para você ter uma ideia. A própria ISO, prevendo essas dificuldades, criou a ideia dos anexos nacionais. Justamente traduzir o leading appointing party. Né? Pois é, e aqui em Portugal, por exemplo, como já chegou à conclusão das iniciativas, a Building Smart vai ter um capítulo português de Portugal, português do Brasil, a mesma língua, a gente vai ter que fazer 2, né? Aí isso vai ser a mesma coisa, muito provavelmente. Então é realmente muito difícil, porque a indústria que manda, né? A cultura da construção é que manda, no final das contas. Não adianta você fazer uma ISO que as pessoas não vão se reconhecer, né? E isso tem a ver com a regulamentação da profissão. Depois, você falou muito do BIM Manager, quem que é o que faz tudo, mas lá dentro tem muito mais gente, né? E também não tá, aqui também não tem, a gente não tem regulamentado em Portugal. Também tem lá o CREA e o CAL aqui, né? São outros nomes, mas enfim. A ordem dos engenheiros, né? A ordem dos engenheiros, a ordem dos arquitetos. Você faz parte, eu fiz uma parte da minha pesquisa também para falar, falei do BIM Manager, eu tinha que falar da parte de regulamentação de Portugal. Peguei todas as leis e falei, é igual o Brasil, que está escrito lá. O que é projeto? Você tem que entregar as folhas que representam aquela construção, a mesma coisa, né? Que está na lei. Mas aí a gente não entrega mais projeto, a gente entrega modelo, e modelo digital então é um produto. Como é que a gente vai colocar isso na lei, né? Como é que o CAL vai considerar isso? Como é que o CREA vai considerar isso? Quem é que regulamenta? Quem é que faz? Existe todo um mundo
para isso ainda, que falta, que realmente falta, né? Não está pronto. Que bom, né? Tem trabalho para tudo. Sim. Ai, gente, perfeita essa discussão. Infelizmente, nosso tempo já estourou aqui, mas se desse, é muita pauta, né? A gente podia discutir sobre esses assuntos o dia todo. A Michelle estava comentando que ela falou para a gente fazer um outro para terminar os slides da Juliana. Eu convido e faz uma troca, um bate-papo aqui. Então, no próximo, a gente vai chamar e continuamos a conversa, com certeza. Muito obrigada, gente. Eu falo demais. Eu agradeço muito a participação. Obrigada. Imagina, foi maravilhoso ter vocês dois aqui, gente. Até a próxima. Eu vou encerrar o webinar agora. Amanhã temos o nosso último webinar para falar ali sobre a profissão, até que o professor falou, de desenvolvedor e manager também. Então, estamos aí. Qualquer coisa, só falar no LinkedIn. Estamos sempre atentos. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau.